Bom dia a todos, bom dia, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um devocional. Hoje é quarta-feira, né? E nós vamos iniciar hoje mais um devocional para a honra e glória do nosso Senhor. Estaremos meditando na parábola da semente que germina secretamente. É uma parábola que não é muito conhecida das pessoas, né? A gente às vezes passa por ela e nem percebe, né, a existência dela. Então nós vamos meditar hoje na parábola da semente que germina secretamente. Bom dia, sejam bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Júlio César Lima, Edinô, a paz do Senhor, a Paloma, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Francisco Sodré, Deus abençoe. Estamos ouvindo Paulo César Baruch, mais que uma voz. A Igreja Hebron também está no YouTube. Acesse o nosso canal, faça sua inscrição, acione o sininho e curta os nossos comentários, curta as nossas publicações, porque assim você vai fazer com que o YouTube dê um melhor ranqueamento às nossas publicações e mais pessoas serão alcançadas. Sejam bem-vindos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar lendo aquilo que registrou o evangelista Marcos no capítulo 4. Você que tem a tua Bíblia com você aí e quer acompanhar esse ensinamento, você entra aí em Marcos capítulo 4 e você vai poder assistir e acompanhar a leitura e vai ser muito mais enriquecedor para o nosso conhecimento. Estamos ouvindo Paulo César Baruch, mais que uma voz. Bom dia a sua, minha esposa, a Tati, a irmã Ana. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estaremos hoje meditando a parábola da semente que germina secretamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tô vendo uma fotinha ali, deve ser da Tati. Não sei se eu falei da Tati ou do Irã. Tô vendo a família Shrek ali. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Em meu ser, tu és o Senhor, aquele que me deu com perfeição a vida. Glória a Deus. Tu és meu Deus, tu és o meu Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Senhor. Paulo César Baruch, mais que uma voz. Sejam bem-vindos. Abram as suas Bíblias, o Evangelho segundo registrou Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 26 ao versículo 29. A parábola da semente que vai germinando secretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Marcos capítulo 4, no versículo 26 adiante, diz assim: Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesmo, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão, que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo se passa a foice, porque chegou a hora
da colheita. Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. Que diremos nós, ó Pai, se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Onde quer que nós estaríamos agora, se o Senhor não tivesse nos dado a vida, nos trazido, Pai, vida espiritual, nos tivesse revelado a cada um de nós. Somos totalmente gratos, ó Pai, pelo teu amor, somos totalmente gratos, ó Pai, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Abençoa a nossa meditação nessa manhã, que nossos corações possam abarcar esses ensinamentos, ó Pai. E mais do que isso, que nós possamos colocá-los em prática. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmã Magda, bom dia, seja bem-vinda, Pai do Senhor. O Irã também, Deus abençoe. A paz do Senhor. Amados, essa parábola é chamada de a parábola da semente que germina secretamente. A gente ouve pouco falar dela, né? Talvez vocês talvez não tenham nem nunca ouvido falar, mas a gente vai meditar nela nessa manhã. Então essa parábola, Jesus ele conta essa parábola para uma grande multidão. A Bíblia diz que ele está próximo ao lago ali de Genezaré, ou Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Chama de Mar da Galileia, mas é um grande lago. E junta-se a ele uma grande multidão. E aí diante daquela grande multidão que está ali em terra, ele acaba subindo num barco, e ali do barco ele começa a fazer os ensinamentos para essas pessoas. Aqui no capítulo 4, versículo 1 fala: de novo Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele uma grande multidão, que ele teve que entrar num barco e sentar, que estava no mar, e todo o povo ficou à beira do mar. Então era uma grande multidão, Jesus foi obrigado a subir num barco, e ali do barco, ele sentado no barco, na proa, na popa do barco, ele falava à multidão que estava assentada à beira da praia. E aí ele começou a fazer uma série, né, de ensinamentos. Talvez esse momento, o evangelista Marcos não diz, talvez seja os mesmos relatos, né, que Lucas e Mateus também relataram, né, quando nós estudamos aquela série, né, de 7 parábolas que Jesus contou à beira-mar. Se for, então essa é a oitava parábola, né, que Jesus contou naquele momento. Se não for, se for em outro instante, então foi outro momento, outra parábola. Isso a gente não consegue saber quando foi esse momento. Mas Jesus começa a ensinar ali para uma grande multidão. E dentro do capítulo 4, a gente observa que existem outras parábolas também, né? O evangelista Marcos relata que Jesus contou ali para aquela multidão outra série de parábolas. E nessa série de parábola tem uma parábola que a gente já estudou, que é a parábola do semeador. Então ele conta a parábola do semeador junto com a parábola da semente que germina secretamente. E a parábola do semeador está aqui no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 20. Por que eu estou destacando para vocês a parábola do semeador com a parábola da semente que germina secretamente? Porque essas parábolas, ou seja, ambas as parábolas, elas trazem o mesmo contexto, elas trazem a mesma ideia, elas trazem o mesmo ensinamento. Só que numa visão diferente, de um ponto de vista diferente. A parábola do semeador, como nós já aprendemos ela e estudamos ela, fala da responsabilidade do homem. O homem é responsável. Então, porque Deus, ele é o autor da salvação. Deus, ele proporciona a salvação. Mas o homem é responsável em responder a esse chamado, em responder a essa salvação que Deus proporciona ao homem. Então, na parábola do semeador, o Senhor fala de 4 tipos de solos diferentes. E a gente vê que em 3 solos que a semente cai, e ali é bem claro na explicação, ele vai explicar, que em Mateus 13, né, que o coração do homem é o solo. Então fala à beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras e na terra fértil. Então a semente que cai na terra fértil, ela produz. Então o problema, nós aprendemos lá, que não está na semente, que a semente é a mesma, a semente é boa. O problema está no solo, o solo que recebeu a semente. Então nessa parábola, na parábola do semeador, Jesus está contando da responsabilidade humana
com relação à salvação. Ou seja, o homem tem que responder ao chamado de Deus. O homem tem que falar sim, o homem tem que ter fé, tem que acreditar para receber essa graça salvadora de Deus. Já nessa parábola da semente que germina secretamente, ela fala de um outro ângulo. Ela mostra sobre a soberania de Deus. Ela mostra que Deus que é o realizador dessa obra, que essas coisas acontecem sem que o homem perceba, que essas coisas acontecem sem que o homem possa fazer alguma coisa para que outra pessoa seja salva. Mostra que o homem não sabe o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Mostra a soberania de Deus. É Deus quem trabalha em secreto e faz com que a semente germine secretamente, sem que ninguém saiba, né? Então a gente vai avançar e a gente vai poder entender melhor. Então qual que é a explicação dessa parábola? Jesus ele conta que o reino de Deus ele vai crescendo. Ele vai crescendo e ele descreve um agricultor, um homem que pega sementes e lança a semente à terra. Ele lança essa semente e diz que ele dorme à noite, ele fica acordado de dia e sem que ele perceba, secretamente a semente cresce e a semente germina e a semente produz primeiro uma planta, depois uma espiga, por último o grão enche a espiga e aí está pronto para ser colhido. Então tudo que acontece nessa parábola mostra que o agricultor não sabe o que aconteceu. Ele não percebeu como que aquela semente produziu. A gente vai lembrar que lá em Eclesiastes fala assim, lança a semente na terra, você não sabe qual dela vai germinar, se essa ou se aquela. Mas fala para a gente não tirar as mãos, que a gente não sabe. Então o processo da germinação do grão, da semente, é um processo totalmente secreto, é um processo totalmente desconhecido do agricultor. Ele não tem capacidade de entender o que está acontecendo. Acontece automaticamente. Essa é a melhor palavra. Acontece automaticamente. Então fala aqui, ó, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente na terra. Então ele lança a semente na terra. A gente sabe que ele ara a terra, faz os sulcos, né, na terra, lança a semente, cobre e não vê mais a semente. Ali começa um processo, o processo da vida. E o agricultor ele não tem controle, não tem domínio sobre o que está acontecendo ali. Então o que acontece ali é secreto. Ele não sabe como acontece. E quando um certo dia ele acorda de manhã, quando ele olha para o campo, já estão ali os brotos. E ele nem viu como que isso aconteceu. Se você assistiu hoje o Globo Rural, né? Eu gosto de assistir domingo de manhã o Globo Rural. Tem um órgão do Brasil brasileiro chamado Embrapa, né? Que eles fazem as pesquisas agropecuárias. E então, cientificamente, hoje o homem observa a semente, né? No laboratório, ele lança a semente na terra e consegue observar ela germinando, consegue observar ela dando o primeiro broto, né? Mas mesmo diante de todo esse ensinamento, diante de toda essa pesquisa que o homem hoje, o cientista, né, consegue, ele não consegue explicar o mistério da vida. Como é que a vida começa, como é que a vida se inicia. Não consegue entender que dentro daquele grão, dentro daquela semente, existe uma planta, existe ali uma árvore. Ou dentro de um óvulo da mulher, de um esperma de um homem, existe ali um outro ser humano. E que de repente ele começa a se formar. Isso a ciência não consegue explicar, porque isso é o mistério da vida. Isso é uma coisa que somente Deus tem conhecimento. Acontece no secreto, sem que ninguém saiba. Então qual que é o papel do agricultor? A gente observa aqui nessa parábola. O agricultor tem apenas um papel, é crer, confiar. Ele tem que acreditar. E é por isso que Jesus começa falando no versículo 26, que é comparável a um homem que lança a semente na terra. Então o papel do agricultor
em lançar a semente, ele lança porque ele crê que vai germinar. Ele lança porque que aquela semente se tornará uma planta. Ele lança porque ele crê que aquela semente vai dar um fruto um dia. Então ele crê. Ele crê em que processo? Ele crê no seguinte processo: essa semente vai germinar. Essa semente vai crescer. Essa semente vai amadurecer. Essa semente vai dar fruto. E vai chegar o tempo da colheita. Então é isso esse que é o papel do agricultor. Acreditar que existe esse processo. Então Jesus está comparando esse processo, comparando o trabalho do agricultor e o desenvolvimento da semente que germina secretamente. Isso é comparado ao que acontece no reino de Deus. Então isso é comparado a um processo que ocorre no reino de Deus, é um princípio do reino de Deus. Então eu e você não sabemos explicar como que no reino de Deus a semente germina. A gente não consegue explicar como é que no reino de Deus existe o crescimento na semente. A gente não consegue entender e explicar como que a frutificação dessa semente acontece no coração do homem. Porque a semente é o Evangelho. É o Evangelho que o agricultor lança na terra. São as sementes que lançam na terra. Só que nós como pregadores do Evangelho, como evangelistas, não temos explicação de como que acontece esse processo. Como é que essa palavra que eu preguei para alguém, que essa palavra que um dia eu compartilhei com alguém, começa a germinar dentro de um coração de um homem. É inexplicável para mim e para você. Nós não sabemos, porque cresce em oculto, cresce secretamente. Como é que isso germina? Como é que isso frutifica? Mas de repente, quando a gente olha, está ali uma nova criatura, um novo cristão, um novo servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa transformada. E nem eu e nem você podemos explicar como que acontece esse processo. Porque esse processo é um processo secreto. A semente germina secretamente. É esse o ensinamento da parábola. A semente germina secretamente. Então esse desenvolvimento pertence somente a Deus. É uma coisa que somente Deus sabe como isso acontece. Por isso que essa parábola da semente que germina secretamente demonstra a soberania de Deus na plantação, digamos assim, da forma de semear, né? Melhor dizendo essa palavra, de semear o Evangelho sobre a terra, de semear o Evangelho no coração do homem. Então nós não sabemos de que maneira que isso ocorre, mas é de uma maneira perfeita, ocorre de uma maneira perfeita, porque Deus ele vai preparando aquela semente que cai na terra, no coração do homem. Deus faz com que aquela semente germine no coração do homem. Deus faz com que aquela semente produza uma plantinha no coração do homem. Deus faz com que aquela semente produza uma espiga, e uma espiga cheia de sementes, até que chegue o momento da ceifa. E aí Deus vai e colhe. Deus vai e toma para ele e prepara aquela planta que deu um fruto, para que ele possa produzir mais e mais frutos. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, 1 Coríntios, o meu avião quer voar já aqui, eu bati a mão nele. 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então Paulo está falando assim: um planta, um rega, e quem dá o crescimento é Deus. Então é de uma forma misteriosa que acontece isso. A gente não sabe
Às vezes, a gente fica a vida toda pregando a palavra com uma pessoa. Aí Deus coloca outra pessoa do lado para regar a semente que foi lançada. Agora, quem foi que fez que aquela semente desenvolvesse no coração daquela pessoa? Foi o que plantou? Foi o que regou? Não, nenhum e nem outro. Quem deu o crescimento foi Deus, e louvado seja Deus por essas coisas. Glórias sejam dadas ao nosso Deus por essas coisas. Porque fica bem claro, meu irmão, primeiro, para a gente poder entender melhor essa parábola, nós temos que entender quem é esse agricultor. Quem que é o agricultor que lança a semente à terra? Quem que é o agricultor? Muitos pregadores, ao longo da história, por exemplo, muitos teólogos, as pessoas antigas da época patrística, né, que nós chamamos de pai da igreja, muitos deles disseram que esse agricultor era Jesus Cristo. Que Jesus é o agricultor, é o homem que lança a semente na terra. Mas fica um pouco difícil entender que seja Jesus, por causa da própria dinâmica da parábola. Então, na parábola do trigo e do joio, que nós também estudamos, que faz parte daquelas daquelas 7 parábolas que Jesus contou, junto ao mar da Galileia, a uma multidão, lá ele fala, na explicação, os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem foi que lançou o trigo no campo? E Jesus fala: quem lançou o trigo no campo foi o Filho do Homem. Ou seja, naquela parábola, quem está lançando o trigo no campo, e o campo é o mundo, ele fala que é o Filho do Homem, é Jesus Cristo, o próprio Jesus. Mas aqui fica difícil de encaixar Jesus como sendo o agricultor, porque ele faz uma comparação. Eu comparo o reino de Deus à ação do homem que lança semente na terra. E aí diz que esse homem dorme, acorda, de dia, de noite, e quando ele não percebe, a semente vem e brota. Então, qual que é a barreira para a gente conseguir encaixar Jesus Cristo como sendo esse agricultor? Porque esse homem, esse agricultor, ele dorme e acorda. E a Bíblia diz que Deus não tosqueneja e nem dormita. Então não pode ser Jesus. Porque Jesus, quando Jesus estava na terra como homem, ele dormiu sim, porque ele estava num corpo humano. Ele era 100% homem e 100% Deus. Isso aí chama-se união hipotástica, né? Mas não é uma outra coisa. É só para vocês saberem como é que chama isso. E então fica difícil entender que Jesus dorme. Jesus não dorme. Jesus continua acordado, porque não dormita e nem tosqueneja o guarda de Israel. Então fica complicado de entender que é Jesus. Outra coisa que a gente observa, que fala aqui que a semente, quando ele acorda, quando ele olha a semente lá, a planta está lá. Ele não viu, ele perdeu o controle. Esse agricultor, ele perdeu o controle do crescimento da semente. Ele lançou na terra, cobriu com terra a semente e apenas confiou. E ela começou a desenvolver. Então perdeu o controle. E Jesus não perde o controle. Jesus continua tendo controle sobre todas as coisas. Em Hebreus, no capítulo 9, fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca perdeu o controle. Ele é o Senhor de todas as coisas. Paulo diz que todas as coisas foram feitas por ele. O apóstolo João diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada se fez. E ele fala: eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. Então ele não perde o controle, é Senhor de todas as coisas. Fica difícil entender que seria Jesus o agricultor. E finalizando ainda dentro desse contexto da parábola, mostra que o agricultor desconhece esse processo. Ele não sabe como isso acontece. Acontece de uma forma misteriosa, sem que ele saiba. Ele desconhece. Quer ele esteja ali dormindo à noite, quer esteja acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem que ele saiba como. Ele desconhece, ele não sabe como isso acontece. E o Senhor, ele tem a onisciência, ele sabe todas as coisas. Então nós descartamos, esse agricultor não é
o Senhor Jesus. Então, quem é esse agricultor? Para a gente poder entender a parábola, lembra que eu já ensinei para vocês? Nós não podemos pegar as partes da parábola e tentar encaixar as coisas que nós pensamos. A hospedaria é a igreja, o samaritano é Jesus Cristo, a mula é o evangelista, o azeite e o vinho é a Santa Ceia e o batismo. Não pode fazer assim. Pegar as partes da palavra, tem que pegar o contexto. Então mostra que esse agricultor, quem é esse agricultor? Ele faz um trabalho auxiliar. O trabalho dele é um trabalho de servo, aquele que auxilia no crescimento da plantação. Então quem é que faz isso? Quem que é o auxiliar do reino de Deus? É o homem. Então esse agricultor é o homem. É o homem que lança a semente na terra. É o evangelista. Eu e você. É por isso que Jesus fala: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Então quando eu e você, quando a igreja toma esse posicionamento de evangelizar, de lançar a semente na terra, nós não sabemos. Lança a tua semente sobre a terra. Você não sabe qual dela vai prosperar, se essa ou aquela. Nós não sabemos, é secreto. Acontece de uma forma secreta. Então nós, como agricultores, temos que lançar a nossa semente na terra, pregar a palavra, pregar o evangelho, porque todo o desenvolvimento dessa semente que vai germinar secretamente, todo esse trabalhar é um trabalho exclusivo da mão do Senhor. É o Senhor que faz. Eu quero colocar aqui 4 lições práticas para a gente fechar a ideia e a gente poder aplicar nas nossas vidas esses ensinamentos que o Senhor desenvolveu nessa parábola, para que a gente possa aplicar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que essa parábola nos ensina, ela ensina que Deus é soberano e somente é Ele que tem o controle na operação da salvação. Então Deus é soberano e somente Ele tem o controle na operação da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala assim: ó mulher, como tu saberás se você pode salvar o teu marido? Ó marido, como tu saberás se você pode salvar a tua mulher? Então, a salvação é exclusividade de Deus. O homem lança semente, ele não sabe como a semente germina, mas ela germina. Ela acaba produzindo uma plantinha, secretamente, sem que ninguém saiba. Sem que ninguém saiba. Até que chegue o momento que essa plantinha produza a espiga os grãos e seja pronto para a colheita. E todo esse trabalhar é um trabalhar de Deus. Tem pessoas que pensam assim: como é que eu posso colaborar para que essa pessoa desenvolva, para que essa pessoa cresça? Você não pode fazer nada, porque isso é um trabalhar de Deus. Isso é um trabalhar exclusivo de Deus, a soberania de Deus. Então, quando nossos corações, nossas raízes, encontram as águas da vida, essas águas começam a ser sugadas pelas nossas raízes, e aí nós começamos a frutificar, começamos a viver a transformação pelo poder de Deus. Vocês vão lembrar que lá em Zacarias, no capítulo 4, o Senhor diz a Zorobabel: Zorobabel, não é por força e nem por poder, algumas versões falam por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus. Então as pessoas às vezes se desgastam, perdem tempo, com pessoas, querendo transformar aquelas pessoas. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, é lançar a semente. E aqui a Bíblia diz que ele não soube como que aconteceu, mas brotou e cresceu, sem ele saber. E é assim que acontece. É sem que eu e você saibamos que acontece. Eu estava conversando ontem com o Sodré, aliás, ele está aí também na audiência, a Marlene também, um beijo. Eu passei lá ontem no salão
onde a gente está fazendo a reforma lá para mudar a sede para lá, e nós estávamos conversando justamente sobre isso. Como é que Deus trabalha secretamente? A Bíblia diz que o homem faz os planos, né? Mas o sim e o amém pertencem a Deus. Como é que Deus... Às vezes você está num determinado lugar e você sai daquele lugar e você trabalhou, você semeou a palavra naquele lugar, e quando você volta lá, você observa pessoas que agora são cristãs. Pessoas agora que naquela época nunca te ouviram, mas agora elas estão servindo a Deus. E você observa o quê? Que Deus trabalhou secretamente, na soberania dele. Foi ele que fez com que a semente germinasse. Eu vejo pais e mães forçando filhos, querendo que os filhos se convertam. Não adianta, você não pode fazer nada. Eu vejo mulheres, sabe, importunando muitas vezes os maridos para que eles se convertam. Você não pode fazer nada. Eu vejo pastores e irmãos de igreja se matando, né? Fazendo de tudo para que as sementes germinam. Você não pode fazer nada. Porque você lança semente, você dorme de noite, acorda de dia. E quando você menos espera, está ali a planta. Você não viu como é que foi o processo. Você não viu como aquilo cresceu. Porque isso é um trabalhar da soberania de Deus. É Deus que é soberano para agir dessa forma e realizar essas coisas. Um abraço para o nosso irmão Márcio, que Deus abençoe, Márcio Silveira, a nossa irmã Aline Cristina, Deus abençoe você, a sua bebezinha, né, os seus filhinhos, saudade da irmã, que Deus abençoe poderosamente, amém? Então lá no Salmo, para a gente colocar um pouquinho mais de luz, é um salmo conhecido de todos nós, vai fazer uma comparação do homem tolo que anda no caminho dos ímpios, no pensamento dos ímpios, que se detém nos pensamentos dos ímpios, e vai falar do homem que medita na palavra de Deus. Então no versículo 2 do Salmo 1 fala assim: pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e na lei ele medita de dia e de noite. Então fala do homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quem é que traz crescimento espiritual para mim? Sou eu? Quem é que traz crescimento espiritual para você? É o seu pastor? É o evangelista? É a sua irmã? É a irmã da igreja? Sua mãe? Quem é que traz? É o meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no seu tempo, e a folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará. Então é um trabalhar soberano de Deus. O homem não pode fazer nada para que a semente germine. Simplesmente quando ele acorda de manhã, ele olha para o campo, a semente já germinou e ele não sabe como é que aconteceu isso. Segunda coisa, meu relógio aqui apagou, perdi aqui, mas tudo bem, eu tenho outro relógio aqui, ó, dá para ir olhando aqui, 36 minutos. Segunda coisa, Deus ensina que Deus é quem dá o crescimento. E além dele dar o crescimento, ele sabe o momento certo, a hora certa de colher. Ele fala aqui, ó, a terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga. Por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, ou seja, está no tempo certo, assim que o grão amadurece, logo vem o homem e passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Então quem sabe o tempo certo da colheita é Deus. Eu vejo muitas vezes nas famílias cristãs, nas igrejas, as pessoas desesperadas, tentando colher frutos que ainda não estão maduros, tentando tirar frutos que ainda não estão prontos para ser colhidos. Ou às vezes, deixando que frutos que já estão amadurecidos, eu estou olhando para uma banana aqui na minha frente, ela está toda pintadinha de preto, eu já estou vendo que ela está pronta para ser consumida. E daqui a pouco ela vai ser consumida. Aquela bananinha que está me olhando ali. E eu olhando para ela. Aliás, você que está me acompanhando no YouTube, já dá a sua curtida se você está gostando desse ensinamento. Tá bom? Acione o sininho aí e faça a sua inscrição no nosso canal. Então, quem é que faz isso? É Deus. Deus, ele sabe o momento. Porque nós sabemos que se o fruto ele for colhido fora do tempo, antes, ele não presta. E depois
ele morreu e estragou. Então Deus sabe o momento exato da colheita. Deus sabe o momento exato que as coisas vão acontecer. Então o nosso papel é esperar em Deus. É lançar a semente e esperar que a semente germine. Porque essa semente ela germina secretamente. Terceira coisa, terceira lição. Ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. É Deus que faz crescer essa semente no coração do homem, mas de forma misteriosa. O homem não sabe. Hoje em dia nós estamos vivendo um período de pragmatismo. O que é o pragmatismo? As pessoas querem agir de uma forma repetitiva, ou seja, se na igreja A deu certo, eu quero aplicar isso na minha igreja. Se na B deu certo, eu quero aplicar na minha igreja. E a gente observa as igrejas hoje, elas fugindo, né, do princípio do Evangelho. Ao invés de elas pregarem o Evangelho, ao invés delas cuidarem das vidas, qual que é a preocupação? Nós temos que entreter, nós temos que fazer um entretenimento para a igreja. Aí a gente faz congresso, a gente faz campanha, a gente faz eventos. Para quê? Para que as pessoas não saiam da igreja. Então eu tenho que ter os meus métodos, as minhas metodologias, para que as pessoas fiquem aqui, para que aumente os meus dízimos e as minhas ofertas, para que ninguém saia aqui de perto de mim, né? Fica aqui todo mundo aqui, ó, debaixo do meu cajado, todo mundo aqui me tendo como um semideus, as coisas que eu falo, rindo, referenciando, me vestindo igual a mim, falando igual a mim. Então isso é um método de homem. Vamos fazer uma marcha para Jesus? Não estou falando contra isso não, tem que ver o que está no coração, qual que é o objetivo. Vamos fazer um congresso de homens, um congresso de jovens, um congresso de mulheres, entendeu? Então, isso é forma da gente falar, vamos trazer para cá, vamos tentar. Mas é isso que traz o crescimento? Não é isso. O crescimento é misterioso. Acontece de uma forma misteriosa. Então, nós vemos as pessoas hoje buscando métodos, buscando estratégias para que essa semente seja germinada. E quem germina a semente é o Senhor, misteriosamente, sem que o agricultor saiba. Então, algumas pessoas se sentem importantes nesse processo, se sentem estrategicamente importantes. Por quê? Tem pessoas que falam assim, eu preguei, a minha pregação, a minha forma de liderança, é a minha forma de administração. É por isso que essa igreja está cheia. Essa igreja está cheia por minha causa. Porque olha a forma que eu prego. Olha a mensagem a exposição que eu faço da palavra do Senhor. Então a igreja está cheia por minha causa. A igreja está cheia porque eu sei liderar as pessoas. Eu não sou como aquele líder. Eu lidero de uma forma diferente. É por isso que a igreja está cheia. A igreja está cheia porque eu administro ela de uma forma maravilhosa. É por isso que a igreja está cheia. É por minha causa. Alguns, eu até às vezes observo isso, pensam que é a pregação deles que converte o coração de alguém. Não é a sua pregação. Não é a minha pregação. Aquela pessoa se converteu por causa da minha pregação. A parábola diz que a semente germina secretamente, sem que o agricultor saiba como. Então não foi a sua pregação, não foi a minha pregação. Aquela pessoa se converteu por causa da minha liderança, aquela pessoa se converteu por causa da minha administração. Sabe o que eu vou falar? Coitado de você, coitado de mim. Nós não somos nada nesse processo, queridos. Nós somos apenas o agricultor que lança semente e não sabe nem como que ela vai germinar. Lança semente na terra e não sabe nem se ela vai germinar. Porque quem faz esse processo de crescimento é Deus. Tem um pastor de uma grande igreja em Santa Catarina, lá em Camboriú. A igreja dele tem muitos membros. Perguntaram para ele, que método o senhor usou para que essa igreja crescesse? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não sei. Quando eu vi, estavam todos aí. Então ele não trouxe glória para ele. Ele não trouxe mérito para ele. Foi a minha pregação que aquela pessoa se converteu. Coitado de você. Foi a minha administração que essa igreja está cheia. Coitado de mim.
Quem faz crescer é Deus. Lembra que nós lemos em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é você e não sou eu. Ai de mim, ai de você, se a obra de Deus precisasse de mim e de você, se nós tivéssemos estratégias, 43 minutos, para que o reino de Deus pudesse crescer, irmãos. Ai de nós. Isso seria uma inverdade. Ai de nós. Então, o que faz o reino, a semente germinar? É Deus. Então a gente vê que é uma obra divina. Quer ele esteja dormindo à noite, ou seja, eu semeio a semente. Eu estou aqui nessa manhã semeando. Acabei de acordar, dormir essa noite. Mas as sementes que eu lancei ontem, antes de ontem, antes do ano, elas estão num processo na terra. Eu estava dormindo. Quero que esteja acordado de dia. Nós vamos estar acordados o dia inteiro hoje. A semente acaba brotando e cresce sem que ele saiba como. Eu não sei como. Você não sabe como. É uma obra num processo divino de Deus. É Deus que faz com que a semente germine. Filipenses, uma passagem conhecida de todos nós. Filipenses capítulo 1, o versículo 6, diz assim: E eu estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vocês irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então quem começou essa boa obra na minha vida e na tua vida foi Deus. Quem começou a obra no coração do pecador é Deus. Aliás, em João 16, Jesus Cristo diz assim: é o Espírito Santo. Não falou é o Esdras. Não falou é a Dilza. Não falou é a Sirlene. Não falou é o Laurêncio. Não falou é a Sueli, é a Paloma. É a Neide. É o Espírito Santo que converte o homem. Que mostra para o homem as coisas do juízo. É o Espírito Santo que trabalha no coração do homem. E ele convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo. É um trabalhar do Espírito Santo. Não sou eu e nem é você. Porque a gente volta aqui na parábola. Então Paulo falou em Filipenses que quem iniciou a obra, conclui a obra. E ele fala, eu estou certo disso. Paulo tinha essa certeza. Então mostra aqui que o homem não sabe que ele vai crescer. Não sabe. O homem não consegue perceber essas coisas. O homem não consegue perceber. Por quê, irmãos? Está na própria parábola. Está na própria parábola. Olha só o que acontece. Ah, foi a minha estratégia. Ah, se converteu por causa da minha pregação. Ah, se converteu por causa da minha liderança. Se converteu por causa da minha administração. Você viu o amor? Eu preguei essa noite. 10 pessoas aceitaram Jesus. Coitado. Coitado. Pobre de você. Pobre de mim. Olha o que acontece. Não é o seu esforço. Está aqui no versículo 28. Versículo 28. A terra produz o grão por si mesma. A terra produz o grão por si mesma. Não é você, agricultor. Não sou eu. A própria terra faz esse processo de produzir o grão, de germinar o grão. Então ensina outra coisa. Quarta coisa para a gente fechar. Ensina que o agricultor ele deve ser paciente. Então ensina que o cristão também deve ser paciente. Ensina que aquele que está esperando que alguma semente germine, cresça, dê uma planta, dê uma espiga, amadureça, esteja pronto para a ceifa, tenha paciência. Seja paciente. Pregue o evangelho, pregue a palavra. Espera que a semente vai produzir. Diz aqui, ó, a terra produz o grão por si mesma. Tira a tua mão e deixa a terra trabalhar.
Deixa a terra fazer com que a semente seja germinada. Deixa Deus trabalhar em secreto. É Deus que trabalha em secreto. Faça apenas a sua parte. Você já lançou a semente? Viva uma vida de bons testemunhos, para que a semente também não morra. Então, qual que é o posicionamento do cristão? Da mesma forma que o agricultor. O cristão tem que ter paciência. Lançou a semente? Tenha paciência. Espera. Está demorando? Outra coisa, tenha perseverança. O que é perseverança? É permanecer firme, aguardando enquanto a semente não germina. O texto está dizendo que ele dormia e acordava, de dia e de noite, até o dia que ele olhou no campo e estava ali uma planta. Então tenha paciência. Sem imediatismo. Porque se você quiser ser imediatista, você quer ver um resultado rápido, um resultado lógico, sabe o que vai acontecer? Você vai colher o fruto fora da época e o fruto vai morrer. Quando você colhe o fruto fora da época, quando o agricultor antecipa o tempo da colheita, o fruto morre, porque ele ainda não está pronto para a colheita, ele não vai amadurecer. Porque quem sabe o tempo da colheita é aquele que vai ceifar. E quem ceifa não é o homem, é Deus. É Deus quem colhe o fruto que está pronto. É Deus que faz isso. Então fala que o agricultor, ele dorme e acorda. Dia após dia, dormindo e acordando. Aí de repente, quando ele olha, a semente germinou e deu um fruto. 49 minutos. Glória a Deus. Então, tenha paciência. Veja só o que Tiago é capítulo 5, Tiago capítulo 5, os versículos 7 e o versículo 8, diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes, espera o precioso fruto da terra. Portanto, irmão, sede pacientes, espere o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Portanto, irmão, sede pacientes, esperando o precioso fruto da terra, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Na Bíblia mais original, assim, digamos, uma linguagem mais antiga, né, que é a Ferreira corrigida e atualizada, a minha é a Ferreira século 21, né, diria assim, a chuva seródia e a chuva temporã, né, as primeiras e as últimas chuvas. Tiago está falando para a gente ter a paciência. Tiago está falando para a gente ter a paciência que o agricultor tem. Então agora eu vou ler sem pausa. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Qual que é o papel do agricultor? Paciência, perseverança, sem imediatismo. É esse que é o nosso papel. É esse que é o nosso posicionamento. Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por esta palavra nesta manhã, Pai. Eu quero Te agradecer por cada irmão que tem acompanhado essas lives, e nós temos crescido juntos, ó Pai, em sabedoria, em graça, diante do Senhor, ó Pai. Que nós sejamos esse agricultor paciente, que lançando a semente, não sabe como, mas sabendo e esperando, com paciência, com perseverança, que essa semente vai germinar. Quantas pessoas que eu e este meu irmão e essa minha irmã que está ouvindo nesse momento, que ouvirá essa palavra futuramente no YouTube ou até mesmo aqui no Facebook, quantos de nós, ó Pai, temos orado pacientemente pela conversão dos nossos filhos, pela conversão dos nossos maridos, pela conversão das nossas esposas, pela conversão dos nossos amigos, nossos parentes. Estamos esperando pacientemente, ó Pai.
De dia e de noite dormimos, acordamos e olhamos para o campo, ó Pai. E muitas vezes nós não enxergamos nada. Porque essa semente, ó Pai, eu sei que ela está germinando. Hoje eu aprendi isso. Ela está germinando secretamente no coração do homem. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. É um trabalhar exclusivo do Senhor, ó Pai. Eu não quero ser aquele que venha matar essa semente, ó Pai. Então me ajuda a dar bom testemunho, ó Pai. Me ajuda, Pai, a ter uma palavra doce, a ter uma palavra, meu Deus, temperada, uma palavra que não machuca, que não fere. Que as minhas atitudes, que meus posicionamentos, não, meu Deus, não façam com que as pessoas se distanciem, ó Pai, da tua palavra, da tua igreja, Pai. Que eu não seja motivo de tropeço, que eu não seja motivo de vergonha, Pai. Que eu não seja motivo de escândalo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nós agimos, ó Pai, em discordância com a Tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. E eu sei, ó Pai, que um certo dia, dormindo de noite, acordando de dia, sem saber, um certo dia nós vamos olhar para o campo e aquela semente preciosa que nós lançamos, que é a Tua palavra, Senhor, nós poderemos enxergar no campo os primeiros brotos e sabemos que o Senhor é quem vai dar o crescimento. Como Paulo falou, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Continua, meu Deus, sendo esse rios de água viva nas nossas vidas, que as nossas raízes possam beber dessa água viva, para que as nossas folhas não murchem e para que nós possamos dar frutos cada tempo. E tudo que nós fizermos, ó Pai, nós tenhamos prosperidade. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, glória a Deus. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é quinta-feira, né? Quinta-feira. Mas amanhã é dia 30 de abril. E sexta-feira é dia 1º de maio, é feriado. Eu pensei ontem à noite. Eu venho de uma jornada um pouco intensa, né? Começou em agosto, 31 de agosto de 1988. E eu nunca mais tive um feriado, né? Mas amanhã, essa sexta-feira eu vou ter um feriado, tá bom? Não vou fazer live na sexta-feira. Eu vou descansar um pouquinho, vou acordar mais tarde. Ontem, né, a gente esteve junto com o pastor Lee no programa Diálogos, foi uma bênção, foi muito bom. Nós pensávamos que o programa teria por volta de 1h15, mais ou menos. Foram 2 horas, eu agradeço cada irmão que teve paciência, mas a gente nem viu a hora passar. Quando o Lee e eu demos conta, já havia passado 2 horas. Quando eu olhei no relógio, eu vi que já tinha 1h30 de transmissão. Eu falei, meu Deus, né? Mas foi um diálogo gostoso. Foi um bate-papo gostoso. Eu agradeço a cada irmão que esteve com a gente ontem à noite, que participou. E aí acabou aquele programa, eu fui ainda montar esse estudo, né? Fui dormir tarde, acordei cedo e a gente vai cansando. Então na sexta-feira eu vou tomar esse tempo para eu poder descansar, acordar um pouquinho mais tarde, tá bom? Hoje à noite, às 20 horas, nós temos a live, né, do culto de crescimento espiritual. Que você esteja conosco, né, participando, meditando na palavra, orando junto com o pastor que vai ministrar nesta noite, e que seja um momento de grande bênção para cada um de nós, né? Que nós possamos aproveitar esse feriadão prolongado que está vindo aqui, né? Cada um dentro de casa, com paciência, com mansidão, né? Para que a gente possa se amar cada vez mais, que a gente possa, como família, respeitar cada um, né? Cada vez mais. Eu quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, têm entendido, né, a importância. Nós tínhamos um fundo de reserva, o nosso fundo de reserva já está se acabando, mas alguns irmãos generosamente já começaram a nos enviar provisões para que a gente pudesse dar continuidade, né, à reforma do novo salão da igreja. Essa semana a gente está concluindo a parte rústica da coisa, né? E aí vai entrar na parte mais complicada e mais cara, que é o acabamento. E eu tenho, a partir do dia 1º, eu tenho 15 dias para eu entregar o antigo salão,
e fazer a mudança para o novo salão. Então eu vou pedir duas coisas para os irmãos. Primeiro, que se você sentir no teu coração de ajudar, você pode me procurar e falar: pastor, eu quero ajudar. Ou então você já sabe a forma que fazer, que eu já mandei para você a mensagem, né? Como você pode ajudar essa obra. E os irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Cuidem da família de vocês. Vocês que tiveram seus salários reduzidos, vocês que estão desempregados, vocês que estão recebendo, né, essa ajuda aí, o Corona Voucher, né, do governo, fiquem em paz. Cuidem da sua família. E se vocês tiverem necessidades com relação à vestimenta, com relação à alimentação ou medicamento, alguma coisa que a gente pode ajudar, que vocês estão passando por dificuldade, me procura, manda um zap. Todo mundo tem meu telefone. Me procura, porque eu quero ajudar vocês, eu quero estar participante junto com vocês nesse momento de grande dificuldade, tá bom? Nós vamos passar por isso, nós vamos superar essas coisas. É lógico que depois de tudo, a gente vai sair arranhado, a gente vai ser um tempo de reconstrução, mas Deus está com a gente. E se Deus está conosco, a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus está com a gente. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Isaquiel, né? Meu querido irmão Isaquiel, que eu tenho muito carinho por ele, um homem de Deus, um homem íntegro, profissional, que eu conheci, né, no ano de 2005, trabalhamos um período longo junto, uma pessoa de um calibre, de um caráter, como pessoa, como homem, como pai, como profissional, como servo de Deus, inabalável, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Irrepreensível. Paulo fala assim: quanto à lei dos judeus, eu era irrepreensível. E o nosso irmão Isaquiel é essa bênção aí. Eu quero agradecer e mandar um beijo no coração dele, falar que a gente sempre sente saudade dos irmãos, né? Aqueles que estiveram ombro a ombro com a gente. Foi muito bom te conhecer, é muito bom ter você como um amigo, ter você como um irmão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito de Deus esteja com você e permaneça com a tua casa e com a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Amanhã a gente vai fechar a semana com relação às parábolas. Na sexta-feira eu não farei o devocional. Eu vou descansar, eu vou acordar mais tarde, tá bom? Um beijo no coração. Hoje não tem música, porque eu esqueci de carregar o meu tablet, né? E agora de manhã só deu para eu fazer o início. Mas a gente ouviu o Paulo César Baruch mais que uma canção. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor faça você germinar, que o Senhor faça você frutificar, que o Senhor faça você um agricultor que lança a boa semente. Que Deus te abençoe poderosamente. Dia de paz, dia de alegria, dia de celebração, dia de felicidade. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz.